Olá, eu sou a Franciele Ramos e começa agora o Ambiente Sustentável. E hoje vamos até o norte do Espírito Santo com Almir Bressan e também com pesquisadores do Embrapa e Incapé para acompanhar o uso agronômico da aroeira, também conhecida como pimenta rosa. Acompanhe com a gente. Em maio de 2015, a TV Ambiental foi a campo, no norte do estado do Espírito Santo, acompanhando uma equipe de pesquisadores do Instituto Agropecuário do Espírito Santo, Incapé e da Embrapa, que desenvolvem uma pesquisa do projeto Biomas Mata Atlântica sobre o uso agronômico da aroeira. É uma espécie nativa do Brasil, conhecida como pimenta rosa. Essa planta ocorre naturalmente na região litorânea associada às restingas, um ecossistema da Mata Atlântica que se desenvolve em solos arenosos de influência marinha. A aroeira é muito apreciada e utilizada nos restaurantes franceses. Por volta de 1993, sua exploração comercial passou a ser mais intensa no estado, feita por populações litorâneas de forma extrativista. Só recentemente se iniciaram plantios agrícolas dessa espécie em monocultura para se obter maior produtividade. É aí que entra o papel da pesquisa agropecuária. Vamos ao campo acompanhar de perto o trabalho dos pesquisadores. O projeto Biomas é um projeto realizado em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura, e Embrapa. É um projeto que está implantado a nível nacional, nos 6 biomas brasileiros. O objetivo principal do projeto Biomas, de uma maneira geral, é pesquisar sobre árvores, nativas e exóticas, tanto para a constituição e recuperação de área de preservação permanente, APP, como para consolidar a reserva legal, construir uma reserva legal, no caso, servir de exemplos, de modelos para produtores rurais que tenham interesse em estar resgatando, restituindo essas áreas naturais nas suas propriedades, e também exemplos de sistemas de produção, utilizando a árvore como principal componente desse sistema. Dentro do projeto Biomas Mata Atlântica, nós temos a pesquisa que dá enfoque para a aroeira, que no estado do Espírito Santo existe uma demanda enorme para o uso do principal produto dela, que é a pimenta rosa. Então, dentro desse raciocínio, nós fizemos a concepção de 2 experimentos. Um experimento onde se propunhamos a estudar a influência do espaçamento na adubação da aroeira para a produção de frutos, e o segundo, a influência da adubação de adubos minerais e orgânicos da aroeira para a produção de frutos. Essa pesquisa vem sendo desenvolvida aqui dentro da área experimental do projeto Biomas na Mata Atlântica, e ele visa exatamente assim selecionar genótipos, plantas especiais que foram utilizados critérios de seleção dessas plantas, fenotipo, para poder fazer avaliações na parte de composição química de folhas, frutos e caule dessas plantas. Então nós vamos selecionar algumas espécies, algumas plantas, exemplares dessa espécie, de aroeira, Esquinus terebintifolius, que nos chamaram a atenção por alguma característica fenotípica dela, seja o seu desenvolvimento ou a sua própria produtividade, dos frutos. E esses genótipos nós vamos fazer as avaliações, nessas amostras de fruto, folha e caule, para ver a composição química disso daí. Nós queremos trabalhar a aroeira também, outros produtos dela, aproveitar mais a cultura da aroeira de uma maneira geral, utilizando, por exemplo, o resíduo. Vamos supor, um fruto que não foi aproveitado pela indústria, ele poderia ser utilizado para outro produto? A folha dela, que é descartada hoje em dia, ela poderia ser aproveitada para a extração de um óleo ou extração de outro produto? Então, são respostas que a gente está pensando. O Incapé já trabalha com essa espécie já há bastante tempo, já vem fazendo esse trabalho de seleção, de plantas que nos chamaram a atenção, plantas que foram selecionadas por algum motivo. Já mantemos um banco de germoplasma dentro de uma fazenda experimental do Incapé, que é a fazenda em Jucuruaba, lá no município de Viana, próximo à Vitória, capital do estado do Espírito Santo.
Então nós queremos enriquecer esse banco, mas com genótipos realmente selecionados e testados. Agora vamos mostrar uma colheita extrativista num remanescente florestal situado em meio a uma área de pastagem. A exploração comercial de aroeira começou a partir desse tipo de trabalho, que é puramente extrativismo, né? Então, quer dizer, as pessoas entram nas áreas, muitas vezes até unidades de conservação, áreas de restinga, próximos a manguezal, ou seja, ecossistemas associados à Mata Atlântica. Essas famílias inteiras, né, buscam nessas áreas e acabam coletando os frutos da aroeira de forma não muito ordenada. Se ela não for feita de uma forma correta, se a gente não fizer um trabalho até de educação ambiental com essas comunidades que extraem a aroeira, ela acaba sendo predatória, né? Então nós temos que trabalhar para que esse tipo de extração seja de forma sustentável. Vamos para os comerciais e voltamos já já falando mais sobre a pimenta rosa. E agora que voltamos, vamos acompanhar sobre a extração sustentável da aroeira. É um rendimento assim, que a gente só tem por ano, né? E a gente sabe que está fazendo muito produto com a aroeira, né? Então é o rendimento que a gente tem, uma renda a mais. Quantos meses? No período de 15 a 20 dias. Esse tipo de exploração caracteriza o extrativismo não predatório. Você veja que ela falou que já mora aqui há 20 anos, todo ano ela vem, explora, tira a quantidade de galhos que o próprio convívio deles, da comunidade com a aroeira dentro da mata, faz com que eles percebam a quantidade exata que tira, sem prejudicar a fisiologia, principalmente a fisiologia da árvore, de forma que ela tenha a capacidade de se recuperar, para na próxima safra ela ter a mesma quantidade de galhos que foi tirada no ano anterior. Na condição natural, sob o ponto de vista epidemiológico, a incidência de doenças é menor. Mesmo existindo determinado patógeno, fungo, ou até uma praga mesmo, a incidência é menor porque tem uma variação, uma variabilidade genética bastante grande. Primeiro porque são materiais oriundos de sementes, e por outro lado você está num complexo de espécies que funcionam como barreiras, evitando assim a disseminação dos patógenos. Quando você passa para um sistema de monocultivo em que tem uma quantidade de hospedeiro bastante grande, principalmente no sistema de monocultivo clonado, o aparecimento de uma praga ou até de uma doença passa a ser com uma incidência muito maior, uma severidade maior. Então a curva epidemiológica dessa doença passa a ser muito maior, exigindo outros cuidados, principalmente estratégias de manejo, estratégias de controle nessas situações de monocultivo. Nós, quando começamos a primeira muda a ser feita, a gente ia na mata, aí arrancava aquele pé que tinha 1, 2 caroços, aí dizia é fêmea, que aí que tem um macho que não dá caroço, né? Sim. A gente ia no mato lá, tá aquele pezinho lá, novo, com semente, arrancava, porque na época não existia essa muda clonada, né? Aí arrancava, plantava, molhava, ela ia, brotava. E essa aqui mesmo, tudo é muda no mato. Geralmente a nossa região é uma terra arenosa. Para nós aqui foi o melhor investimento que a gente fez, foi a aroeira. Entre as doenças da aroeira, algumas são causadas pela poda mal feita, inadequada. E uma delas é a lesiodiplória, em que a partir dessas aberturas de poda poderá haver a infecção do fungo e com isso destruir o caule. Um outro problema que pode surgir é a fumagina. A fumagina geralmente pelo excesso de umidade, principalmente uma copa muito fechada, e esse crescimento do fungo à superfície da folha e que dificulta a fotossíntese, reduzindo inclusive a produtividade desses ramos. Então esses são cuidados que deve-se ter e que estariam relacionados a um manejo adequado da planta, principalmente com a poda de formação, a poda de colheita e posteriormente a poda severa, a poda de condução da planta para o próximo ano. Não é interessante para o produtor ele ter no mesmo ramo frutos verdes, meio verde, digamos assim, e frutos maduros, como acontece, por exemplo,
Nesse ramo aqui, você pode observar que fica difícil para o produtor fazer uma colheita, porque ele vai perder produção aqui. Ele vai ter frutos que estão verdes demais, que não vai servir para a indústria, e já vai ter frutos no mesmo ramo que já chegou, digamos assim, no ponto de maturação ideal para a indústria. Bom, aqui nós estamos num sistema de produção, né, de plantio clonal. Só que tem um detalhe, ela é proveniente somente de uma única planta, e isso pode acarretar em alguns problemas. O primeiro deles é se uma praga acomete uma planta, vai acarretar em todo o plantio. Então o que é recomendado é que esses plantios clonais sejam compostos com pelo menos 5 plantas diferentes, né, para que não ocorra uma praga em todo o plantio. Aqui a gente bate, como vocês estão vendo aqui, aí depois de bater aqui, a gente peneira com a peneira pequena, tem que tirar o máximo de folha que a gente conseguir. Aí ensaca, ela vai ensacada daqui, sai ensacada. Então, a metodologia que nós utilizamos aqui na pesquisa, né, é o seguinte: eles estão agora fazendo a colheita dos grãos, né, dos frutos maduros. Então, todo frutinho que chegou no ponto de colher, que é esse ponto vermelho aqui, bem vivo, bem intenso, eles colhem manualmente, né? Por que aqui não é feita a colheita da forma como o produtor faz no facão? Porque nosso objetivo aqui é exatamente fazer uma descrição e fazer o registro da produção total da planta. No processo produtivo, os grãos, após serem ensacados para a indústria, onde é selecionado, secado e embalado para comercialização e exportação. O desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa deverá disponibilizar clones mais apropriados à produção agrícola da aroeira e demonstrar a viabilidade da exploração econômica de seus subprodutos. Já imaginou essa pimenta rosa associada à gastronomia francesa? É de dar água na boca, né? Pausa para os comerciais e voltamos já já. Estamos de volta com o Ambiente Sustentável e agora Almir Bressan vai nos mostrar um pouco sobre abacaxi. E vocês sabiam que agora existem produções de abacaxi que não furam mais a mãozinha na hora de cortar? Acompanhe com o Almir. Nessa reportagem você vai conhecer novas variedades de abacaxi resistente à fusariose, que conquistou o primeiro lugar na categoria Pesquisa no Prêmio Incaper 2016. A TV Ambiental veio até a fazenda experimental do Instituto, localizada no município de Sooretama, norte do estado do Espírito Santo, para mostrar esse projeto. Aqui vamos saber como se desenvolveu essa pesquisa e os seus resultados, conversando com o pesquisador premiado, Dr. José Aires Ventura. O abacaxi é uma cultura extremamente importante para o Brasil, é uma fruta tropical com um mercado muito alto no Brasil, e o Espírito Santo já chegou a ser o 5º produtor nacional de abacaxi, né? E atualmente o Brasil é o 2º maior produtor de abacaxi do mundo, né? Já ocupou a 1ª posição e perdeu essas posições, inclusive o Espírito Santo perdeu a 5ª posição em função de uma doença que é a fusariose. É uma doença que causa perdas normalmente de 30% a 40% nos frutos e de 15% a 20% nas mudas, e que, se não for controlado, ou seja, se o agricultor não usar as recomendações técnicas também já desenvolvidas pelo INCAPER, de estratégias de manejo, ele pode perder 80% da produção. Então é uma doença extremamente importante, sob o ponto de vista econômico e social, considerando que no caso do Espírito Santo, o abacaxi é uma cultura de agricultura familiar. Vocês começaram uma pesquisa justamente para desenvolver os resistentes à fusariose, né? Sim, havia vários caminhos a seguir. Um deles seria estratégias de controle químico da doença, né? E aí se fizeram uma série de pesquisas para entender a epidemiologia da doença, ou seja, como é que a doença se comporta no tempo e no espaço.
e qual a principal fase em que a planta é suscetível. Porque antes, lá na década de 70, né, se fazia aplicação de fungicidas desde o plantio até a colheita do fruto. E o que nós observamos com essas pesquisas, já lá no início dos anos 80, foi um trabalho inédito e um trabalho de grande impacto para a cultura do abacaxi, é que essa doença só ocorre no período de floração, ou seja, é causada por um fungo, que é o Fusarium gutiforme, e esse fungo só infecta a flor. Então não há necessidade de utilizar agrotóxicos nem antes, nem depois da floração. Isso já foi um grande avanço. Durante essa fase da floração, as variedades que eram plantadas no Brasil, que era principalmente o Pérola e o Smooth Cayenne, são muito suscetíveis. E essa suscetibilidade, se o tratamento não for muito bem feito, ainda há uma perda de 30% a 40% dos frutos. Então se começou a trabalhar no outro sentido, que era ter o quê? Uma variedade que fosse resistente. E daí começou-se a fazer então um projeto selecionando fontes de resistência. Esse projeto iniciou-se com uma parceria com a Embrapa, que antigamente nós tínhamos os PNPs, Programas Nacionais de Pesquisa, procurando identificar fontes de resistência. E esse trabalho conjunto, esse trabalho foi no início da década de 80, levaram à seleção de uma série de genótipos de abacaxi que depois foram avaliados em condições de campo. Especificamente entre as dezenas, centenas de híbridos que foram gerados, um deles foi trabalhado aqui no Incapere, na Fazenda Experimental de Soretama, nesta Fazenda Experimental, foi trabalhado também na Prefeitura de João Neiva e em Cachoeiro Itapimirim, que foi ao longo do tempo fazendo-se uma seleção maciça no campo, né? E gerou então um código do EC 99 que culminou em 2006 com o abacaxi Vitória, que é essa cultivar que está plantada aqui no campo, com frutos de excelente qualidade. Qualidade superior ao Pérola, superior ao Smooth Cayenne e com alto aproveitamento industrial. Além disso, ele não tem os espinhos normais para quem maneja no campo, né? Essa é uma característica, porque o abacaxi Pérola, ele tem espinhos, conforme nós podemos ver nas imagens que vamos mostrar em seguida, e esses espinhos causam problema nos trabalhadores, nas mãos dos trabalhadores, nos braços, né? E pode haver infecções, inclusive contaminações com bactérias e com fungos, e muitas vezes esses trabalhadores têm problemas de micose, de infecções nos braços. Nesse caso, o abacaxi Vitória não. Então, como ele é inerme, ou seja, não tem espinhos, facilita os tratos culturais dentro da lavoura e possibilita inclusive o adensamento. A gente vê que está aqui com um espaçamento no campo de até 52 mil plantas por hectare. Isso dá um ganho extremamente significativo quando comparado com o Pérola, que se plantam 36, 38 mil plantas apenas por hectare. Então só aí, só na possibilidade de manejar o espaçamento, nós já temos um ganho significativo. E mais ainda, um ganho extremamente significativo com aumento da produção, da produtividade, porque não tendo a fusariose, todos os frutos estão sadios, todos os frutos são aproveitados comercialmente. E essa fruta também é doce como o Pérola? Muito mais doce, porque ele tem um Brix, enquanto o Pérola tem um Brix, que é o teor de açúcar nos frutos, de 13, 14, excepcionalmente 14,5, muito raramente em 15, o abacaxi Vitória é 16, 18, até 19% de Brix que tem. Então tem um teor de açúcar muito superior ao Pérola e ao Smooth Cayenne, que são as duas frutas comerciais plantadas no Brasil. Como foi a difusão disso para os produtores de abacaxi? Então, nós fizemos, a grande preocupação nossa em trabalhar no mínimo com 3 ambientes era exatamente ver o comportamento dessa nova variedade em diferentes condições. E o lançamento ocorreu em 2006, né, aqui nesta fazenda, com uma quantidade expressiva de produtores que puderam observar em condições de campo, né, a produção de abacaxi, provar a fruta, tomar o suco, né, e avaliar a qualidade da fruta. E aí começou um programa com a Secretaria de Estado da Agricultura no sentido de disponibilizar mudas para os agricultores. Então hoje o grande gargalo da expansão de uma cultura como o abacaxi é a disponibilidade de mudas, porque como falei, quer dizer, num espaçamento que nós recomendamos 52 mil mudas por hectare, né, é uma quantidade de muda muito grande. Então continua havendo ainda uma carência muito grande de mudas. Então houve durante 2 ou 3 anos um programa da Secretaria da Agricultura no sentido de disponibilizar essas mudas para os municípios, para as associações de produtores, né? Que deve continuar, a gente espera que realmente deveria continuar para atender a demanda, ou seja, a demanda é muito grande
e às vezes os produtores de abacaxi querem 500 mil mudas ou querem 10 hectares, quer dizer, 500 mil mudas são 10 hectares, uma área muito pequena, e não existe no mercado e não existe disponível essas mudas ainda. Vamos dar uma breve paradinha para os comerciais, mas voltamos já já para continuar falando sobre o abacaxi. Estamos de volta. Vamos continuar acompanhando Almir Bressan falando do abacaxi? Então, como nós podemos ver aqui nesse corte dessa fruta aqui, ela é uma fruta de polpa branca e principalmente o cilindro central dele, esse eixo central é bem fino. Isso dá um rendimento industrial muito maior, ou seja, um aproveitamento de cerca de 5 a 8% de rendimento industrial. Enquanto que nas outras variedades de abacaxi é maior, então você tem uma perda, porque na hora que vai industrializar isso aqui é perdido, né? Estou vendo que essa coroa parece um pouco menor do que a tradicional do abacaxi peru. Sim, essa é uma outra característica que o abacaxi Vitória tem. Ele tem uma coroa menor e com isso também menor perda, porque é vendida ao quilo no mercado, por exemplo. Então você estaria comprando coroa que joga fora, mas também facilita a embalagem. Então o ajuste do fruto em caixa, principalmente para exportação, essa coroa menor, ela facilita a embalagem dos frutos em caixas para o mercado. Ele tem várias características, quer dizer, a folha sem espinhos, um fruto cilíndrico e uniforme, a polpa branca, característica que o mercado brasileiro aceita, o cilindro central pequeno e uma coroa também relativamente pequena que facilita o manuseio da fruta e o armazenamento. São vantagens competitivas, além do sabor, que é mais doce e menos ácido. Menos ácido, com certeza. Vamos agora experimentar o sabor do abacaxi. Mais doce, menos ácido. Exatamente. Essa é a característica desse abacaxi. Por isso ele teve essa aceitação geral. Esse abacaxi hoje está sendo plantado em outros estados, Tocantins, Minas Gerais, em Bahia e uma série de outros estados. E também outros países já estão levando o abacaxi, como na África e no México já estão começando a plantar esse abacaxi. Muito doce. Perfeito. Doutor Aires, as pesquisas continuam, né? Sim, as pesquisas continuam, porque nós estamos procurando novas variedades resistentes e principalmente variedades com polpa amarela, que é o que o mercado internacional está querendo. E aí nós temos vários experimentos aqui na Fazenda Experimental do Soretama, do Incapé, onde estamos comparando hoje 8 híbridos, né, com as variedades comerciais, né, e com o próprio Vitória. Aqui, por exemplo, nós temos uma parcela experimental com o abacaxi pérola, que perdeu 100% da produção, e ao lado um híbrido, que é o S120, que é resistente a um abacaxi de polpa amarela. Então nós temos uma previsão de que nos próximos anos podemos estar lançando novas variedades no mercado de um abacaxi com qualidades resistentes à doença e com qualidades superiores com aceitação no mercado internacional. Uma série de produtos foram gerados por esse projeto, né? Isso gerou também alguma forma de patente? Sim, nós tivemos 3 patentes no NPI que foram geradas a partir deste projeto e de outros projetos complementares, né? Além do registro da cultivar. O registro da cultivar é domínio público, mas nós tivemos uma patente de bromelina do abacaxi Vitória, que é uma enzima proteolítica, que tem uma aplicação no mercado muito grande. Nós tivemos também uns testes com fusário usando produtos naturais, que foi patenteado, uma biobase que foi patenteada, e mais recentemente uma patente que foi sobre o diagnóstico molecular do fusário usando primers específicos para esse fusário, que é um fungo quarentenário para outros países produtores de abacaxi. Eles não tinham um sistema de diagnóstico molecular. Então essa foi uma outra patente que nós registramos no NPI. Isso demonstra que não ficou restrita a pesquisa à eleição de variedades mais resistentes ao fusário, mas também a pesquisa química, né, e bioquímica. Sim, gerou uma série de tecnologias de interesse direto para o produtor rural, né, para a economia do estado ligado ao agronegócio abacaxi, mas também se gerou uma série de conhecimentos para a ciência.
inclusive esse da purificação da bromelina, que nós avaliamos qual era o teor de bromelina do abacaxi Vitória comparado com os outros abacaxis, podendo utilizar a soca, podendo utilizar as plantas, as folhas, para a produção dessa enzima proteolítica, e também tecnologias de diagnóstico da fusariose usando ferramentas moleculares que hoje são usadas no mundo inteiro. Esse projeto ficou em primeiro lugar na categoria de pesquisa do INCAPER em 2016. O Ambiente Sustentável está chegando ao final dessa edição, mas quero agradecer muito ao Almir pelas matérias maravilhosas que você trouxe pra gente e também agradecer aos meus parceiros, Salão Vitória Estúdio Ré e Cláudio Almeida, pela produção de sempre, né? O Ambiente Sustentável fica por aqui e até o próximo programa.